você que está em casa também, não sei se já está ligado, que você tenha um tempo aí para refletir um pouquinho na palavra de Deus também. No domingo passado a gente teve um tempo muito bom da parte de Deus aqui, onde na verdade a gente simplesmente, pelo que entendo, fomos igreja de Jesus. E nós somos igreja de Jesus, não tem dúvida disso. E tem assuntos recorrentes nas nossas vidas que a gente precisa tratá-los de uma maneira muito, eu diria que cautelosa e ao mesmo tempo criteriosa. A gente precisa disso para poder dar continuidade à jornada, ao caminho que Deus espera de nós. Ninguém disse para nós um dia que seria fácil. Todos nós sabemos das dificuldades que qualquer homem, qualquer mulher sobre a face da terra encontra cotidianamente. Nós sabemos disso. O próprio Cristo deixou claro para a gente que haveria um tempo onde nós passaríamos por algumas aflições, mas essas aflições não seriam capazes de assolar a vida da gente. Tanto ele deixa claro isso que é muito interessante, porque da maneira como ele diz, é como se ele ao mesmo tempo falasse a realidade, ele jogasse a nós uma realidade, mas ao mesmo tempo trouxesse apacentamento. Ou seja, no mundo vós tereis aflições, essa é a realidade. O apacentamento e o refrigério vem agora, mas tendes bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vós vencereis também. É comum quando a gente está conversando, falando, expondo, que a gente se coloque um pouco parecido com ele nesse sentido. As minhas falas, as suas falas, sempre elas buscam algum tipo de, não só de êxito, mas de intenção a ser atingida. Mas esse texto específico de hoje à noite, ele veio à minha mente ontem. E ontem teve um período da noite que eu senti um negócio que eu não gosto de sentir. Eu senti uma palavra que eu não gosto nem de dizê-la. Mas eu senti angústia. E angústia não é algo agradável para ninguém. Angústia é esse sentimento, na verdade, como diria Rubem Alves, que a angústia é um dos poucos sentimentos que ele não consegue decifrar. Porque é angústia. Não é uma tristeza latente, não é uma ansiedade avassaladora, não é uma depressão, é uma angústia. Uma angústia por algumas inabilidades que nós temos, uma angústia talvez por não acontecer do jeito que você espera que aconteça. Tudo isso pode gerar em você, pode gerar em mim algum tipo de angústia. E aí, quando eu pensei nessa palavra, eu levantei, tomei um copo de água gelada, e quando eu botei a cabeça no travesseiro, me veio esse texto, que eu quero ler com você na noite de hoje. Você que está aqui e você que está em casa. Que é o texto do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 14. Você vai entender um pouco o porquê da gente tratar esse texto hoje. Mateus 14, versos de 22 ao 33. Que é a sua Bíblia? Rosana?
Quer? Tá? Eu a peguei hoje, tá? Completamente emprestada. Vamos nós então. O texto diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu estou em Mateus capítulo 14, versículo 22, ok? Agora o 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora preste atenção no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Até aqui, palavra do nosso Deus. Amém? Se nós abrirmos dizendo hoje aqui, que ao mesmo tempo que Jesus anuncia para a gente que no mundo nós teríamos aflições, ele nos apacenta dizendo para termos bom ânimo, que assim como ele venceu, nós também venceremos o mundo. Essa é uma realidade na vida daquele que crê. Contudo, essa narrativa de agora traz para a gente uma palavra de esperança. Mas mais do que uma palavra de esperança, traz para nós também uma palavra completamente da parte de Deus e didática da parte de Deus. Se liga, porque vai ser importante para a sua vida. E talvez a gente gaste o nosso domingo e a gente passa rápido o domingo e às vezes não experimenta o melhor de Deus. Presta atenção no que vem aqui. É no momento onde Jesus já estava promovendo uma série de milagres. Os milagres já aconteciam. Mas ainda assim, ele fazia questão de passar um tempo sozinho. Pastor, será que eu preciso passar um tempo sozinho? Claro que sim. É claro que você precisa do seu tempo.
É claro que você precisa encaixar a sua vida. É claro que você precisa colocar a sua vida diante de Deus. É claro que você precisa ser feliz, independentemente do outro. O que eu quero dizer no primeiro momento? A minha felicidade, a sua felicidade, não depende do outro. A minha felicidade e a sua felicidade depende da maneira como eu invisto na minha vida, na minha felicidade. E muitas vezes a gente até acha, supõe ou pressupõe que a gente está num caminho legal. Mas não são poucas as vezes que nós precisaremos passar um filtro para saber se de fato nós estamos vivendo da maneira que Deus espera que vivamos. E mais do que isso, se nós estamos de fato sendo felizes como Deus espera que sejamos. Repare que aqui ele estava sozinho. Já tinha feito uma série de coisas acontecer. A turma esperou por ele? Não, porque ele deu desígnio. Ele deu pronto. Avança. Avançaram, foram para dentro do mar. O texto diz que os ventos estavam como? Contrários. Tem horas que na minha vida e na sua, os ventos são contrários. Tem horas que a gente está querendo ir para um lado e a vida está soprando para o outro. E não são poucas as vezes que a gente não percebe isso. O importante é a gente aprender a andar no sopro do vento do Espírito. Quando a gente aprende a andar no sopro do vento do Espírito, a vida flui de uma outra forma. O problema é que muitas vezes a gente traz a nós a angústia porque a gente quer andar em sentido contrário do que a vida está soprando. Eu estou falando isso para mim, para você que está aqui e para você que está em casa. Quando a gente anda a favor do vento, a vida fica muito mais leve. Eu estou falando do vento do Espírito. O que acontece com Pedro aqui? É muito legal quando a gente vê o êxito, o sucesso, quando a gente vê alguém se dando bem, é bom. E para nós que somos crentes em Jesus, a gente não tem essa palavra estranha que é inveja, ou a mais de baixo calão possível, olho grande, quem quer que seja. A gente não vive isso. Não há espaço na vida da gente para isso. Mas é bom a gente ver alguém suceder bem. É bom a gente observar alguém tendo uma vida bacana, uma vida positiva, uma vida onde o êxito venha se logrando diariamente. E aconteceu exatamente isso com a observação de Pedro, no primeiro momento, quando ele observa Jesus vindo andando por sobre as águas, ainda que em ventos contrários, como disse o texto. Pedro está na boa. Pedro está protegido. Pedro está dentro do barco. Mas o que ele observa em Jesus? Ele observa um feito sobrenatural que talvez, como pescador, talvez não, com toda certeza, ele nunca tivesse visto um homem andando sobre as águas. Detalhe, ele não estava com nenhuma prancha, ele não estava com nada além do seu próprio corpo, mas ele andava por sobre as águas. Olha para Pedro,
Pedro olha para ele, e o que acontece então? Lembra da frase? Quem lembra pode falar em voz bem alta. O que Pedro olha para Jesus e diz? Vou ajudar você. Na quarta vigília da noite, verso 25, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrados. E exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: para aqui. As coisas que acontecem com a gente, na minha vida e na sua, não é para assustarmos, mas é para despertarmos. Amém. Tem gente que vive aterrorizada, assustada com tudo que pode acontecer. Mas a vida faz assim para a gente, ó. Tem um start. E Jesus lança a mão desse start e dá um clique para a gente, para dizer de que maneira proceder. E ele diz assim, olha, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende o que, igreja? Bom ânimo. Pastor, está difícil ter bom ânimo. Porque as coisas que estão acontecendo não estão trazendo isso para mim. Está difícil ter bom ânimo. Está difícil alimentar esperança. Está difícil continuar a jornada. Tende bom ânimo. O que vem agora para mim faz toda a diferença. Quem está dizendo agora diz assim: sou eu. É Jesus dizendo para mim e para você: sou eu. Quem está dizendo para ser animado, ter bom ânimo, sou eu. Quem está dizendo é Jesus. Quem está dizendo é quem foi para o meu lugar na cruz, para o seu lugar na cruz. Quem está dizendo não é filho do homem para se arrepender de todas as promessas que um dia ele te fez. Quem está dizendo é o eu sou. É o sou eu. Está dizendo: mantenha o ânimo, mantenha a esperança. Ainda que tudo conspire contra, mantenha a esperança. Me permite abrir um parênteses, rapidinho. Vocês subiram essas escadas aqui. Vocês subiram 3 lances de escadas hoje. Daqui a pouco vocês vão conseguir descer essas escadas. Se nós formos visitar alguns hospitais, talvez nós encontrássemos pessoas hoje dizendo para a gente: a única coisa que eu queria era poder tirar tudo isso que está me fazendo viver ainda e andar, dar 10 passos nesse corredor aqui. Sabe o que a gente tem feito muitas vezes? E sabe o que eu me vejo fazendo muitas vezes? Desvalorizando o privilégio de viver. Viver é um privilégio. Andar é um privilégio. Respirar sem o uso de aparelhos é um privilégio. Comer todos os dias é um privilégio. Ter um teto que cubra a minha vida do relento é um privilégio. Só que a gente é assolado por uma série de informações diárias que faz com que a gente faça com que esses privilégios em alguns momentos sejam engavetados. Mas ele está dizendo aqui para a gente claramente: sou eu.
não temais. Respondendo-lhe Pedro, aí vem o intempestivo, aquele que não se contém, aquele que parece que em alguns momentos Pedro não tem o filtro do cérebro para a boca e sai falando tudo que vem. E aí Pedro, intempestivamente, diz assim para ele, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, eu quero viver o que o Senhor está vivendo. Eu quero experimentar o que o Senhor está experimentando. Quantas vezes eu quero experimentar o que Jesus experimenta? Mas será que a minha vida é compatível com a vida que Ele leva? Jesus estava voltando de onde? De um lugar sozinho, de um tempo de oração. Ele voltava de lá sozinho. E ele ia andando por sobre as águas. E Pedro, que estava na boa, dentro do barco, diz assim: eu quero fazer o que você está fazendo, o que o Senhor está fazendo. Agora preste atenção aqui, por favor. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, olha o que é que Jesus diz para Pedro: vem. Vem. Recebe o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Tem dias que a vida da gente está tão assolada que a única coisa que a gente precisa ouvir da parte de Deus é: vem, descanse em mim, deposita em mim tudo aquilo que você está passando. Vem. Tomai sobre vós o meu jugo, reparte comigo o teu fardo, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aprendei de mim, diz o Senhor, porque sou manso e humilde de coração. Vem, reparte comigo, divide comigo. Se os dias são bons e maus, reparte os dias bons, mas não deixe de repartir comigo os dias maus. Tendes bom ânimo, mantenha o bom ânimo, firme no bom ânimo. Ele vai dizer aqui para a gente: e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O vem de Jesus faz o impossível acontecer na minha vida e na sua. Aleluia. Guarda isso. Olha onde a gente vai chegar agora. O vem de Jesus faz o impossível acontecer, faz o milagre acontecer. Diz pra gente então, Deus, o que atrapalha a gente viver o milagre continuamente? O que atrapalha a gente a viver a tua presença continuamente, a experimentar o impossível continuamente? Tem coisas que são tão boas na minha vida e na sua, que quando acontece, primeiro, a gente não sabe nem por que aconteceu. Tem coisas que são tão maravilhosas que a gente fala assim: caramba, como é que isso está acontecendo? Se nós temos, deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, para você que está em casa.
Nós temos dois tipos de capacitações e dois tipos de incapacitações. Uma incapacidade nossa é de administrar o resultado positivo. E a outra é de administrar o resultado quando ele é negativo. Eu vou dizer algo aqui, por favor, que não gere nenhum escândalo, muito ao contrário. Ser feliz não é fácil. Ser feliz é um desafio diário. É verdade. Ser infeliz também não é fácil. O que a Bíblia está dizendo para a gente aqui, de uma forma muito clara, é que Pedro teve a chance de experimentar um milagre. E descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro ouviu o vem. Eu e você ouvimos: vinde a mim, venham. Nós ouvimos isso. E depois que ouvimos, o que fizemos? O que estamos fazendo? Aí é que acontece o que acontece na vida da gente. A gente reconhece Jesus, sabe quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, mas a gente começa a reparar nas possibilidades do que pode dar errado. E ao invés de abraçarmos a causa, nós vivemos a vida reparando as possibilidades de dar errado o convite. Ele diz: vem, andem, caminhem, como ele disse lá para o homem do poço de Betesda: toma o teu corpo e anda, assume as rédeas da tua existência, vem, não deixa mais ninguém dirigir a tua existência, não seja escravo emocional de quem quer que seja, vem, assume as rédeas da tua vida. Só que a gente começa a reparar, e quando a gente repara, acontece exatamente o que aconteceu com Pedro aqui, olha. Reparando em quê? Na força do vento, reparando nas adversidades. Não são poucas as vezes que a gente está no meio da bênção e a gente começa a reparar as pequenas adversidades. E aí, ao invés da gente deslanchar, a gente naufraga. A gente está no meio da bênção, o convite é feito por Ele, a gente vai, e aí começa a reparar no vento. Caramba, mas está ventando. Aí quando eu começo a reparar no vento, eu olho que eu estou andando por sobre as águas, e eu começo o quê? A afundar, porque eu não estou mais olhando para Ele, eu estou reparando nas adversidades. Eu deixei de reparar Ele, eu deixei de olhar para Ele, eu deixei de focar nele, eu estou olhando só para as minhas adversidades. É verdade. E quando eu olho, foco só nas minhas adversidades, eu tiro a mira dele, como diriam os nossos irmãos latinos. Quando eu olho para ele, eu vou em frente. As adversidades vão continuar a existir? Vão. Posso resolvê-las? Nele, pode. É preciso de coragem? Deus te dará. É preciso de força? Deus te dará. É preciso de um milagre? Deus te dará. Mas você não pode tirar o foco dele. Sabe o que Pedro fez? Pedro fez uma coisa que eu e você constantemente nós fazemos. E nessa noite, nessa madrugada, eu falei para mim:
de forma muito clara: eu não quero para a minha vida esse negócio. Eu já falei uma vez aqui que o judeu lê assim, né? Voltando. O judeu lê da esquerda para a direita. O hebraico é lido assim. Melhor, da direita para a esquerda. Então ele vai de trás para frente sempre. Não muito diferentes deles, constantemente nós estamos diante do milagre e, ao invés de enxergarmos o milagre, vemos o que Pedro viu: fantasma. E os amigos de Pedro. A gente precisa aprender a enxergar os milagres que Deus tem para a gente e enxergar menos os fantasmas. Todo RH tem esse exercício pedagógico, didático. Pega-se uma folha de cartolina, né? E faz-se um ponto na folha de cartolina branca. A gente descobre logo os melhores quando a gente pergunta: o que você vê aqui? Aos mais contenciosos, primeira coisa que abre a boca para dizer: tem um ponto preto pequenininho aí. Mas esquecem que na verdade tem toda uma cartolina branca para ser vista e contemplada. Quantos pontos pretos, quantos pontinhos a gente tem observado e deixado de contemplar tantas cartolinas que estão diante da gente? E já era tarde da noite, nessa noite do dia 11 para o dia 12, essa madrugada, quando disse para mim: eu não quero voltar atrás, porque eu ouvi uma vez que aquele que colocou a mão no arado não pode mais voltar atrás. Aleluia. É vida nova. É vida nova. E você precisa conviver com essa vida nova de maneira extraordinária. É vida nova. E Deus está pronto para estender vida nova para a gente. Ah, pastor, mas eu constantemente volto ao passado. Eu também. Não há um sequer aqui que não faça isso. Até os mais jovens. Mas se a gente puder exercitar e voltar pelo menos um pouco menos, eu acredito que a gente pode ser muito mais feliz. Deixa eu te dizer uma experiência que eu tive na caserna, que para mim foi muito válida. A gente estava num acampamento de mais de uma semana. Deram alguns animais vivos para a gente comer naquele acampamento, mas não deram água para a gente. E aí não deram nem uma garrafa de água para a gente, Juquinho. Uma semana. Só que tinha toda uma parte do treinamento que a gente encontraria um poço. E aquele poço tinha água farta. Mas ao mesmo tempo que aquele poço tinha água farta, embaixo tinha muita sujeira. Presta atenção, porque pode ser útil para a tua vida. Então era um poço para uma galera que estava uma semana sem água, mas que embaixo era cheio de sujeira. Só que a parte de cima da água era completamente limpa. E aí, marido? O que você faz com muita sede, Dudes? Com muita sede. Repara um poço cheio de água, mas que embaixo está cheio de sujeira. E aí todo mundo sabe que se você fizer isso aqui, você contamina a água toda. Se você fizer isso aqui, por mais cuidado que você tenha, você contamina
a água tudo. Até que um bendito colega, que já havia passado por isso no exército, olhou para a gente e falou assim: tem uma solução. Nós vamos aspirar a água, mas nós não vamos mexer no fundo. O que está no fundo precisa ficar lá no fundo. E a gente vai fazer isso aqui, ó, lentamente, e vamos saciar a nossa sede, sem mexer na sujeira que já foi profunda. Tem coisas na nossa vida, nas nossas vidas, que a gente não precisa enfiar a mão. Eu estou falando isso para mim e para você. Tem coisas nas nossas vidas que basta que a gente aspire e sacie a nossa sede. Não são poucas as vezes que eu e você enfiamos a mão, e quando enfiamos a mão, nos fazemos mal, porque bebemos água contaminada. E Ele está dizendo para mim e para você que Ele é fonte da água da vida, e que Ele tem água viva para cada um de nós, e que essa fonte brota do trono da graça de Deus, e que Ele faz tudo novo na hora que Ele quiser fazer. Amém. Portanto, o convite está sendo feito. Venha dar. Agora, não fique reparando naquilo que ainda não está do seu jeito. Não fique reparando nas adversidades, porque não vai ser do seu jeito. Ele está te tratando do jeito dele. E quando Ele te trata do jeito dele, não é para você ser qualquer um, é para você ser o melhor. Mas não é para ser o melhor diante dos outros, é para ser o melhor para você. Hoje aconteceu um negócio comigo. Estou encerrando já, tá, gente? Não vou prolongar tanto não. Mas eu saí da igreja de manhã, eu precisava comprar um espelho. Um espelhinho pequeno, aqueles espelhinhos de boxe. Eu gosto daquele espelhinho. Que aquele espelhinho para fazer uma barba, coisa e tal, é a benção. Eu não encontrava aquele espelhinho de maneira alguma. Eu até levei um que está na casa da Rosana. Talvez ela nem saiba que esteja lá, porque sabe onde está? Está lá em cima, escondidinho, no armário. Ela sabe onde está. Mas eu consegui comprar um parecido com ele. E quando eu botei onde eu queria colocar, eu falei assim: meu Deus, um negócio tão simples. Oi? Estou muito feliz. Mas me deu uma felicidade, meu irmão. Eu também tô assim. Porque é uma coisa simples. Vou revelar o valor da bênção. R$8. Botei no lugar que eu queria. Fiz do jeito que eu queria. E me deu uma felicidade tremenda. Sabe qual é o grande problema da gente, Mael? É que a gente precisa aprender a se realizar com aquilo que é menos. Porque o menos sempre será mais. E não poucas vezes o mais se torna menos para a gente. Eu tenho aprendido diariamente com Deus. Na sexta-feira eu saí do escritório à noite, a Paula, que trabalha comigo, vocês conheceram a Paula? Ela esteve aqui, cantou. Ela falou assim: o senhor não está muito bem hoje não, né? Eu falei assim: não estou não. Queria muito que o pagamento tivesse saído para todo mundo. São quase 700 funcionários lá. Eu falei assim: ainda não saiu. E eu estou chateadíssimo. Eu estava amuado. E nesse horário, 5 e pouco, eu fui para a prefeitura para ver se conseguia articular alguma coisa e vim para casa. Quando estava na Avenida Brasil, já era por volta de quase 7 horas. Eu venho com o celular ali plugado, como se fosse o Uber, e com um fone. E aí eu vi que tocou e eu liguei. E aí, cara, um dos nossos funcionários
que é um cara problemático pra caramba, mas que eu tenho tratado como problemático, mas visualizando o que ele pode vir a ser na presença de Deus, me liga. Aí, como ele me chama, ele fala, parece seu boneco, chefe acabou de cair. Eu já sabia o que se tratava, do que se tratava. A felicidade dele era minha. A alegria dele era minha alegria. E como é difícil a gente alegrar-se com a alegria do outro. Da mesma maneira, como é difícil quando a gente vê um irmão triste, a gente se entristecer com a tristeza do outro. O que a gente viveu domingo passado aqui, para mim foi uma das mais fraternas experiências que eu tive no cristianismo. De ver um grupo de irmãos unidos no propósito. E a gente precisa de mais momentos como aquele, pastor. De rasgar o véu, de abrir o coração. Porque senão a gente corre o risco. Olha o que eu vou te dizer-lhes. De daqui a pouco a gente se transformar em mais uma igreja. Com gente que às vezes quem está aqui do lado de cá não sabe a metade do que quem está aí está passando. Que a gente não caia nessa cilada e que a gente continue a andar por sobre o mar sem, como disse o texto, lê para mim o que disse o texto. Aquela parte que ele teve medo. E por que ele tem medo? Porque ele começa a reparar. E o que é reparar? Quando você para e repara, é quando você observa intensamente e atentamente as fragilidades que você está inserido. A gente perde muitas vezes a oportunidade de alcançar objetivos e alvos, porque a gente repara demais e a gente para pelo caminho. Deus te chamou para ir avante. Avance. Avance. Quem está ordenando não é quem está aqui na frente. Quem está ordenando é aquele que te deu vida e vida em abundância. Deus te abençoe com graça e com paz. 3 coisas para a gente guardar nessa noite. Rapidinho aqui. Primeira delas. Nem eu nem você estaremos isentos dos ventos contrários. Os ventos contrários, eles vêm. Mas eles não podem aterrorizar a gente. Porque a gente sabe quem é o timoneiro, quem está no controle do barco. Primeira coisa. Segunda, quando eu estiver diante e próximo da bênção, que eu possa observar menos pontinhos pretos e mais cartolinas brancas. O irmão outro dia olhou para mim e falou assim: caramba, a gente faz 99% e quando falta 1% é onde a gente é arrebentado. Não é só com ela, não é só comigo. Eu sei que é contigo também. Às vezes a gente faz pra caramba. E quando falta um pouquinho, a gente é arrebentado nesse pouquinho. Às vezes a pessoa não está nem percebendo que o que a gente está fazendo está indo muito além do que a gente pode fazer. Mas falta um pouquinho. E é esse pouquinho que arrebenta com a gente. Passe por cima disso. Não se permita contaminar com a infelicidade alheia. Amém. Terceira observação. Por último.
Quando Jesus disser vai, não duvide. Parece redundante o pastor falar isso, né? Quando Jesus disser vai, vai. Porque Ele vai operar o que precisa ser operado. Aleluia. Novembro de 2021, eu estava empregado, normalmente empregado, graças a Deus por isso sempre, apesar de mim. No dia 5, eu fui encontrar com um cara que eu gostava muito e gosto muito dele até hoje. Eu fui encontrar com o Felipe, que eu acredito que esteja numa outra dimensão espiritual, muito melhor do que a nossa, porque era um cara do bem. E ele falou para mim, vem trabalhar comigo. Aí eu falei para ele, cara, eu estou trabalhando, eu estou empregado. Ele, vem trabalhar comigo. Não foi o Felipe somente. O Felipe foi só um canal. Eu ouvi Deus dizer, vai. Trabalhava com um cara que eu gosto pra caramba. Mas eu ouvi Deus dizer, vai. E eu não hesitei. No dia 5, no dia 6, a Rosana foi comigo fazer minha homologação lá no Santo Cristo. Eu fiz um acordo com demissão. No dia 7, a empresa do Felipe estava assinando minha carteira para esse novo projeto. Eu ouvi, vai. Tem horas que a gente não precisa ter medo quando a gente escuta Ele. Quando Ele fala, vai, vai. Quando Ele fala, vem, você tem que ir. E para de reparar, porque você não percebe que quanto mais você repara, mais você para e você não avança. Avance, ande por sobre as águas, seja diferente, faça diferente, Amém. Apresente possibilidades diferentes, porque a vida, eu acordei com isso na minha cabeça, a vida é boa demais para ser pequena e mesquinha. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser vivida, ela tem que ser experimentada. E quem está falando para você isso hoje, espera viver pelo menos mais 45 anos aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, Amém. Que Deus te guarde, e que Deus te dê vida e vida em abundância.